Bom, então, e aí pessoal, a gente vai começar a resolver o capítulo 4 agora, que basicamente como a gente resolvia os exercícios para cálculo de campo elétrico em certos pontos, aqui a gente vai fazer praticamente os mesmos procedimentos, só que o que a gente vai estar calculando agora nesse capítulo é o campo magnético. Bom, aqui na questão 1, ele fala para calcular o campo magnético E, criado pelos dois fios, né? Aqui tem um fio com corrente I e o outro fio com corrente 2I. No distante X no ponto P. Certo, então o que a gente vai fazer primeiramente a gente vai fazer a regra da mão direita aqui para esse fio. E a gente vai ver, fazendo a regra da mão direita, a gente vai ver que o campo magnético está apontando saindo da folha aqui. Não, daí é o pontinho, né? Saindo é pontinho. E o campo magnético para o fio de corrente 2I vai estar saindo também. Então os dois vão estar se somando no final. Aqui eu poderia calcular o campo magnético produzido por um fio no ponto por lei de Ampère. E eu faria essa questão em duas linhas. Mas eu vou fazer aqui por Biot-Savart para vocês, para a gente saber de forma mais detalhada de onde que vem a fórmula que a gente vai usar para o resto das questões todas que a gente usar fio infinito. Então vamos começar a questão. Primeiro eu vou calcular o campo magnético desse fio aqui. Tá, então a gente vai pegar um infinitesimal aqui, por exemplo. Vamos traçar a distância R para o ponto. E esse triângulo formado aqui dentro, a gente vai tirar daqui, ó, para a gente conseguir visualizar melhor. Esse triângulo é esse triângulo aqui, ó. A distância X embaixo, Rzinho, que é a distância do nosso infinitesimal até o ponto P. E o comprimento L do fio. No livro, a explicação que ele dá, que a gente vai usar o ângulo entre a corrente e o vetor de deslocamento. E pela forma a gente usaria seno de alfa. Só que a gente não vai usar o seno de alfa e a gente vai usar o cosseno de θ, que é a mesma coisa. Por que a gente vai usar o cosseno de θ? Porque a gente quer trabalhar justamente nesse θ para fazer, igualmente como no capítulo 3, a varredura de θ ao decorrer do fio inteiro. Então se a gente usaria seno de alfa, a gente vai usar agora o cosseno de θ, que é a mesma coisa. Então a fórmula que era dH igual a IDL seno de alfa vira IDL cosseno de θ, que é exatamente a mesma coisa. A gente só vai usar essa propriedade matemática para facilitar os nossos cálculos. Certo? Então a partir desse momento, a gente vai voltar um pouco no que a gente sabe do capítulo 3, e a gente vai tirar relações do nosso triângulo retângulo. Quais são as relações que a gente tirava lá? Serão as mesmas que a gente vai tirar aqui. Cosseno de θ é igual a x sobre rzinho. E a tangente de θ é igual a L sobre x. Opa. Certo? Bom, agora a gente vai substituir tudo que a gente não tem aqui. A gente vai tirar o R, porque a gente quer integrar no ângulo. A gente vai tirar o DL. Como é que a gente vai achar um DL aqui? Derivando essa equação. Então a gente vai ter que DL é a mesma coisa que x secante ao quadrado de θ dθ. Certo? E o Rzinho é nada mais nada menos que x sobre cosseno de θ. Bom, então a gente tem todas as relações que a gente precisava e a gente vai substituir aqui dentro da fórmula do dH. Campo magnético. dH é I. DL é o que? X secante ao quadrado de θ cosseno de θ, tudo isso dθ. 4π, R é o que? X quadrado, cosseno de θ ao quadrado. Esse cosseno de θ vai cortar com a secante. E a gente vai ter que dH é o que? I sobre 4π x cosseno de θ dθ.
Como a gente não quer DH, a gente quer H, a gente vai integrar isso aqui. E agora, quais serão os limites de integração? Os limites de integração serão a variação do θ. Como o nosso fio é infinito, ou seja, é infinito para cá e infinito para cá, como eu já expliquei na questão 1 do capítulo 3, o nosso infinitesimal vai ficando tão longe, que o nosso Rzinho vai ficando cada vez mais inclinado, tanto é até certo ponto que o ângulo que o ponto faz com Rzinho é 90 graus. Ou seja, eu vou ter 90 graus para cima e eu vou ter 90 graus para baixo. Essa que será a varredura do meu θ, de menos 90 até 90. Então, de menos π sobre 2, a π sobre 2. Resolvendo isso, a gente sabe que o campo magnético para o fio infinito será I sobre 2 πx. Essa fórmula de campo magnético para fio infinito, a gente vai usar ela para resolver todas as questões que falar de fio infinito daqui para frente. E serão praticamente todas as questões, porque a gente vai dividir as figuras em infinitos fios infinitos, mas isso vocês vão ver nas próximas questões. Então essa fórmula é bom saber de onde que ela vem, como ela acontece, porque na prova vocês vão ter que chegar nela, ou por Biot-Savart, que foi o que eu resolvi, que eu fiz, ou por lei de Ampère. Então esse aqui é o campo para fio infinito, certo? Mas a questão não acaba aqui, ela pede para calcular no ponto P. Bom, no ponto P produzido por esse fio é isso aqui, e no ponto P produzido pelo outro fio, a gente vai fazer agora. Pelo fio 2, se a gente resolver isso tudo de novo, a gente não vai estar usando a cabeça. A gente vai simplesmente adaptar essa fórmula que a gente achou daquele fio para esse nosso outro fio infinito. Como é que a gente vai adaptar? Bom, a gente sabe, vindo daqui, que a diferença do fio 1 para o fio 2 é só o valor da corrente, que lá era I e aqui é 2I. Então a gente vai falar que aqui é 2I, 2π, e o x aqui, o que era o x aqui? Era a distância entre o fio e o ponto, a distância perpendicular entre o fio e o ponto. Ou seja, a gente vai adaptar qual será essa distância aqui. Se aqui é A e ali é X, aqui provavelmente não, com certeza será A menos X. Então, aqui vem um A menos X. A gente simplifica o 2. E para esse fio infinito, tem A menos X. Como a gente falou no começo da questão, o campo magnético produzido por esse fio e por esse outro fio no ponto P vão se somar. Ou seja, gente, o campo então, o campo total isso aqui eu vou chamar de H', isso aqui eu vou chamar de H2'. E a gente sabe que o campo total vai ser H' mais H2'. A galinha. A galinha. Agora a gente vai resolver o problema 4 do capítulo 4, que diz o seguinte: suponha que a densidade superficial da corrente J dentro de um fio circular de raio R varie segundo a lei JR igual a mais B Rzinho ao quadrado, sendo R o raio genérico que varia de 0 a Rzão. Então, sabendo que J0 é igual a 0 e JRzão é igual a J0, ele pede para calcular o campo magnético dentro e fora do fio. Então, para essa questão, a gente vai usar a lei de Ampère, que é essa aqui, certo? E primeiro a gente precisa descobrir qual é esse J. Precisa saber como... E ele dá essa fórmula, certo? Pra gente descobrir qual o nosso J, qual a nossa densidade superficial de corrente. Então, dando essas duas, J0 igual a 0 e JR igual a... Bem, para descobrir então a densidade superficial de corrente, a gente tem essas duas equações, e aplicando na de cima, a gente vai ter A igual a 0, B igual a J0 sobre Rzão ao quadrado. Então a gente vai ter que o nosso J vai ser igual a J0 vezes Rzinho ao quadrado sobre Rzão ao quadrado. E é
assim que a gente vai aplicar, é esse J que a gente vai aplicar na lei de Ampère, certo? Então, para resolver dentro do fio, o que a gente faz? A gente desenha uma superfície amperiana com Rzinho genérico aqui dentro, que é o campo onde a gente quer o campo magnético. Então, a gente vai aplicar a nossa amperiana, a nossa equação de Ampère. H igual a dl igual a integral de J dA. Bem, o que é o nosso dl? É o comprimento da circunferência, certo? Então, vai ser 2πrzinho. Isso vai ser igual a integral de J dA. O nosso J a gente tem. E o que é o dA? O dA vai ser a derivada da área em relação ao raio. E o que é a área? A área é a secção do fio, é como se fosse um corte, certo? Então, a área vai ser πrzinho ao quadrado. E o nosso dA vai ser igual a π 2r dr, porque é derivado em relação a r, certo? Então, a gente vai ter J0, rzinho ao quadrado sobre rzão ao quadrado, vezes π 2r dr, certo? Ou seja, J0 sobre rzão, 2π, nós temos 3dr, fazendo a integral. A gente vai integrar de 0 até rzinho, porque é o raio da amperiana, certo? Um raiozinho genérico, porque a gente quer o campo magnético dentro do fio. E essa integral vai nos dar 2π sobre 4 rzão ao quadrado, J0 rzinho na quarta. Bem, e esse resultado a gente vai botar aqui, que é do lado a igualdade dessa equação. Então, a gente vai botar 2π, J0 rzinho na quarta, sobre 4. Sim, né? A gente vai anular os termos, certo? E vamos ter que o campo dentro do fio vai ser igual a J0 rzinho na terceira, sobre 4 rzão ao quadrado. Esse vai ser o campo magnético dentro do fio. Agora a gente vai resolver para fora do fio. O que a gente vai fazer? Vai desenhar de novo uma amperiana, só que agora o nosso R genérico vai ser bem perto da borda do fio, certo? Nosso Rzinho. E a gente vai utilizar de novo a lei de Ampère, lembrando que esse lado é em relação à nossa amperiana e esse lado é em relação à corrente, onde está passando a corrente no fio, certo? Então, a gente vai ter H, dl, nosso dl vai ser 2πrzinho, que é o comprimento da circunferência do fio. O nosso J a gente já tem, que a gente resolveu aqui do começo, certo? E o nosso dA vai ser a mesma coisa, sendo a área a secção do fio, por onde está passando a corrente, que é πrzinho ao quadrado. E o nosso dA vai ser em relação... dA vai ser a derivada da área em relação ao raio, certo? Derivada da área em relação ao raio. Então, esse vai ser o nosso dA. O nosso, fazendo de novo o que a gente fez antes. Então, o nosso J é o quê? É J0, Rzinho ao quadrado sobre rzão ao quadrado, vezes o nosso dA, que é 2rπ dr, ou seja, vai ser J0, rzão ao quadrado, 2π desse lado, mesma coisa, né? A integral r ao cubo dr, e a nossa integral agora vai ser o quê? Vai ser de 0 até rzão. Por quê? Porque é aonde passa a corrente no fio, certo? Antes a gente fez até rzinho, porque a gente delimitou que a nossa amperiana ia ser dentro do fio, um rzinho genérico. Agora, como o nosso rzinho tá bem próximo à superfície do fio, a gente vai fazer de 0 rzão, porque é até onde tem corrente no nosso fio, certo? Resolvendo, isso vai ficar J0 π rzão ao quadrado sobre 2. E esse é o nosso outro lado da nossa equação, que é referente à corrente. Então, a gente vai botar ele aqui para resolver. Esse J0 π sobre 2.
assim, a gente vai ter que o nosso campo para fora do fio vai ser igual a J0 R ao quadrado sobre 4R. Certo? É isso, então.